Saudações, amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal e também a mais uma lição da Escola Sabatina. Estamos aqui para darmos continuidade com esta lição maravilhosa. E pode ser que os irmãos estão a se perguntar aí, estamos a ver uma nova cara, e é isso mesmo. Eu estou aqui com o meu irmão, mais velho, e ele vai poder assim se apresentar, e ele que vai explorar assim a lição número 11. Irmão, pode se apresentar o seu nome? Saudações a todos quando estão em conexão conosco. Aqui falo vosso irmão amado, Ângelo Gabriel, da Igreja de Mafarinha, naturalmente. Estamos para essa conexão aqui, vermos juntos a lição número 11. Ok. Exato. Tá bom, muito obrigado, irmão Ângelo. Dizer que é um prazer estar conosco, neste canal, para podermos assim juntos explorarmos a lição da Escola Sabatina. Porque sabemos que quanto mais estudamos, nós também crescemos espiritualmente. Exato. Então queremos agradecer a sua presença imensamente neste lugar. Então talvez os irmãos podem aí perguntar, Mafarinha, onde é isso? Bom, nós estamos aqui praticamente na província de Sofala e o distrito chama-se Dondo e a zona em que ele está nesse caso chama-se Mafarinha. Então é basicamente isso. Então nós vamos explorar a nossa lição, irmão Ângelo, que praticamente tem como tema Vivendo na Terra Prometida. Mas antes é bom lembrarmos daquilo que nós aprendemos na lição número 10, onde nós vimos que na Bíblia nós encontramos aquilo que chama-se tipologias, onde vimos que Jesus ele é chamado o novo Josué, ou ele também é chamado de o verdadeiro Josué. Ou seja, sim, tudo aquilo que Josué fazia praticamente apontava para a Cristo. Então Josué era um tipo e Cristo agora é o antitipo. O antitipo, nesse caso. Sim. Muito bem, então, enfim, nós exploramos essa lição. O irmão pode dar aí uma revisão no canal, vai encontrar a lição número 10 e pode aí fazer uma revisão desta lição maravilhosa. Então nós vamos explorar aqui a lição número 11, que praticamente tem aqui lições tão importantes. Aqui nós vamos aprender que nós precisamos ter cuidado em trazer conclusões equivocadas ou precipitadas. E também, a segunda lição, vamos aprender como resolver os problemas. Será que é chegar de uma forma assim, agressiva, já estar a falar, enfim. Vamos aprender como cristãos, irmãos, vamos aprender isso. Como cristãos, como é que nós podemos resolver os problemas internos. Seja em casa, seja na igreja, seja na comunidade. Ou na comunidade, exatamente. Sim. Então, até que a lição agora, na introdução, vem perguntando por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros. Eu gostaria que o irmão Ângelo, logo de início, pudesse logo dar assim enfim, uma visão geral desta pergunta aqui que a nossa lição coloca logo na introdução. Por que é tão perigoso chegar a uma conclusão precipitada sobre o comportamento dos outros? Ele, na verdade, é perigoso tirar conclusões precipitadas sobre um determinado assunto quando você não se inteirou ainda. Por quê? Você pode chegar a conclusões erradas, não segundo a realidade do que está a acontecer. Por isso, é melhor aperceber-se, ter atenção de ter a certeza do real, do que está a acontecer em determinado assunto. Isto é importante focalizar aqui a comunicação. Tem que haver comunicação. Antes de tomar qualquer uma decisão, deve haver uma comunicação para evitar essa tomada de decisões precipitadas ou erradas sobre um dado assunto. Ok, muito obrigado. Então, para dizer que é tão perigoso, porque nós podemos concluir algo que não é. Exato, Exatamente. Naturalmente. Sim, podemos falar que não é isso, enquanto na verdade não é isso. Então, coisa. praticamente a lição começa a colocar essas perguntas para nos levar realmente naquilo que nós vamos estudar. E a segunda pergunta, por exemplo, aqui é como nós podemos promover a unidade na igreja e por que é importante ter em mente o alcance maior de nosso chamado e não se deixar afetar por intrigas. Intrigas nós poderíamos chamar aqui de, basicamente, poderíamos chamar de provocações, não provocações não poderia ser, Mas tem pessoas que ficam, por causando conflitos. Conflitos, sim. Conflitos. Exatamente. Então, a lição praticamente diz que essas são algumas das questões sobre as quais iremos nós estudar ao longo desta semana, que praticamente já está quase a terminar, ou mesmo já terminou.
Exato. Então, nós vamos agora avançar e praticamente nós vamos ver estas perguntas sendo respondidas dentro do livro de Josué. Porque lembrando que o nosso trimestre está falando de lições de fé no livro de Josué. Né? Então nós começamos no outubro e agora estamos em dezembro estudando essa lição maravilhosa. E vamos ver o nosso verso para memorizar, que nós encontramos em Provérbios, né? Capítulo 15, versículo 1. Irmãos, poderá ler por nós aí? Sim. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Esse é Provérbio 15, verso 1. Muito bem. Então, aqui está a nos dizer que a resposta calma, ela desvia a fúria. Ou seja, a zanga, nesse caso. E isso aqui nós já começamos a aplicar, né? Que existem às vezes as pessoas que falam de uma forma agressiva, e o mundo natural praticamente de hoje se a pessoa fala agressiva, o outro acaba respondendo de forma agressiva. Mas o texto está nos ensinar que a resposta seja numa conversa com uma pessoa, se a pessoa está lá no nível alto, no seu tom de voz, o que nós temos que aprender é abaixar a voz. Talvez o mundo pode chamar isso de derrotado ou mesmo alguém que não tem palavras. Mas nos diz que não. Quanto mais nós baixamos a nossa voz, também a pessoa vai abaixar. Ou seja, vamos... As suas emoções. Exatamente. E aqui tem uma história muito interessante, irmão Ângelo, né, de um certo irmão que contou, dizendo que ele estava no trânsito, ou seja, naqueles momentos em que os carros ficam bem aí, nós chamamos de engarrafamento, né? Engarrafamento, pois. Então, o que aconteceu? Havia um certo homem que queria dar a ultrapassagem, né, naquele irmão, mas aquele irmão, né, enfim, tentava lhe fazer entender que, se eu tentar aqui deixar, eu também posso no outro lado e não vai ser bom. Sim. Por um sacrifício, aquele irmão acabou dando espaço, e aquela pessoa, quando chegou agora dando aquela ultrapassagem, parou ao lado e disse aí para aquela pessoa, disse para aquele irmão: por que você não estava afastado? E começou a xingar, a dizer muitas palavras. E aquele irmão fixou bem nos olhos daquela pessoa e disse assim: me perdoa. E aí aquela pessoa disse: vou te perdoar o quê? Você mesmo é assim mesmo. Ele disse: me perdoa. Eu não vou deixar você ir sem você me perdoar. Logo aquela pessoa, enfim, de uma forma, vamos dizer, incrível, aquela pessoa acabou percebendo que não, ele é quem deveria pedir o perdão àquele irmão. Exato. Tanto que ele se humilhou depois e disse que não, eu é que devo pedir perdão a ti. Desculpa lá, eu estou muito estressado, saí lá em casa lá com muitos problemas, então... Pronto, e aí, então é uma experiência muito boa, né, dessa irmã. Daquilo que o texto diz, a resposta calma desvia a fúria. Porque se nós formos a colocar palavras contra palavra, a pessoa vai no agressivo, você também é agressivo, então praticamente não há resolução deste problema. Exatamente. Sim, não sei se queira ainda comentar esse texto. Sim. É um texto muito interessante. A resposta calma, na verdade, desvia o furor. Exatamente. Porque ele vai baixar as emoções do outro lado. Se estava em cima, então aí vai baixar e vai ser bom. Não vai despertar a ira, como faz a palavra ríspida ou a palavra dura para com o nosso irmão, com o nosso semelhante. Sim. Então, se formos mais calmos, mostramos também a nossa humildade. Então, sempre a humildade é importante em todas as circunstâncias da nossa vida. Nós precisamos de carregar esse princípio de humildade. Exatamente. E não dando o mal por mal. Saber conter-se e se colocar numa posição favorável para o seu semelhante. Porque isso mostra que você dá importância à outra parte. Exatamente. A humildade mostra que você dá importância à outra parte. E as pessoas vão reconhecer que, na verdade, ele está interessado comigo para o bem. E pode baixar, na verdade, as emoções que estavam a subir. Exatamente. Obrigado. Muito obrigado, irmãos, pelo comentário. Então, basicamente é isso. Eu posso dizer até que eu sou uma das pessoas que precisam aprender, né? Nesta parte aí de dar a resposta calma, porque praticamente a nossa voz é um tom grave que às vezes fica mais para gritar, mas não. Então, também estou aprendendo.
né? Cada vez mais que estou com Cristo e aprendo que nem sempre, ou nem mesmo, vamos dizer, num problema, para resolver um problema ou mesmo fazer um debate, não precisamos elevar a voz. Porque se nós formos abaixar, mostramos a humildade também, a mansidão, assim como Jesus, né? Que no meio de muitas intrigas lá que tinha com os fariseus, ele não perdeu seu tempo em gritar com os fariseus. Ele mantinha sempre a calma, que até os próprios inimigos enfim, é que acabavam se enrolar sozinhos. Né? Então, exatamente isso, nós precisamos aprender. Porque um dos frutos do Espírito Santo é domínio próprio. Né? Saber dominar as suas emoções e aprender a dar uma resposta calma. Né? Para que aquele que está aí com fúria, então, possa arrefecer. Então, tem muita coisa para tirar aqui, né? Nesse texto. Exatamente. Tá bem, então nós vamos avançar para a parte do domingo, onde tem como tema comprometimento, né? Comprometimento. E vamos ler aqui o nosso texto, que é o livro de Josué, capítulo 22, nos versos 1, e vamos até o versos 8. Eu vou ler até de 1 até 5, e vou gostaria que o irmão Ângelo lesse dos 6 até o versos 8. Okay. Josué 22. Tá bem. E assim, então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés, e disse-lhes, tudo quanto Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, guardastes, e a minha voz obedecestes em tudo quanto vos ordenei. A vossos irmãos, por tanto tempo, até o dia de hoje, não desamparastes, antes, tiveste cuidado da guarda do mandamento do Senhor, vosso Deus. E agora o Senhor, vosso Deus, deu repouso a vossos irmãos, como lhes tinha prometido. Voltai-vos, pois, agora, e ide-vos às vossas tendas, à terra da vossa possessão, que Moisés, o servo do Senhor, vos deu da além do Jordão. Tão somente, tende cuidado de guardar com diligência o mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou, que ameis ao Senhor vosso Deus e andeis em todos os seus caminhos, e guardeis os seus mandamentos, e vos achegueis a ele, e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Assim Josué os abençoou e despediu-os, e foram-se às suas tendas. Ora, Moisés dera a herança em Pazá e a meia tribo de Manassés. Porém, a outra metade, Josué deu herança entre seus irmãos, aquém do Jordão, para o ocidente. E, ouvindo Josué, também as suas tendas os abençoou. E falou-lhes, dizendo, voltai-vos às vossas tendas com grandes riquezas e com muitíssimo gado, com prata e com ouro e com metal, e com ferro e com muitíssimas roupas. E com vossos irmãos reparti o despojo dos vossos inimigos. Muito bem. Ok, muito obrigado. Então, nós chegamos aqui, neste capítulo de 22 de Josué. Né? E estamos a ver aqui praticamente aquilo que foi o repouso da terra. Né? Ou seja, o momento em que houve calma, a guerra já tinha parado. E então, praticamente 2 tribos e meia, estamos já a falar da tribo de Manassés, a tribo de Gades e a meia tribo de Manassés. Falei aqui, né? Meia tribo de Manassés e os Rubenitas, nesse caso, né? Rubenitas. Exatamente. Rubenitas. Então, chegou a vez então deles retornarem, porque a terra, eles já tinham sido repartidos, mas a terra tinha ficado praticamente a uma distância bem grande. E é dito até que eles já haviam deixado seus filhos, suas mulheres naquela terra, e então eles avançaram para poder ajudar os seus irmãos na conquista das terras, né? Exato. Para que os outros irmãos tivessem também as suas heranças. Então eles enfrentaram as guerras, ameaças, enfim. Foram pessoas que realmente se comprometeram, como diz aqui a nossa lição. Comprometimento. Eles foram fiéis naquilo que realmente eles foram ordenados. Confiados, nesse caso. Então eles conseguiram vencer e deram assim a paz à terra e agora estavam para voltar à sua terra. Praticamente, irmão Ângelo, nesta parte aqui, nós estamos a aprender que nós precisamos aprender a estar com nossos irmãos até o fim da guerra. Né? Não Afinal podemos... de contas, nós não vivemos só para nós mesmos. Exatamente. Também vivemos para os outros. Sim, como também vai dizer o livro de
né? Efésios capítulo 6, versículo 7 e Colossenses também, que nós temos que aprender a trabalhar, né, para Deus, ou seja, fazer aos outros, né, como se fôssemos a fazer para o Senhor. Sim, sim, sim. Exatamente. Então, nós precisamos aprender a ir até ao fim. Não podemos deixar nossos irmãos, né, no meio da caminhada. Nós temos que avançar até terminar a missão. Então, aqui a lição também comenta abaixo, quando diz que na vida cotidiana, muitas vezes enfrentamos desafios e dificuldades que podem facilmente nos desanimar e nos fazer querer desistir. E às vezes é fácil fazer isso. No entanto, podemos buscar o poder do Senhor, que promete estar conosco e nos capacita a fazer o que Ele nos pede. Se nos mantivermos diante de nós, nosso elevado chamado, poderemos ser motivados a seguir em frente, apesar dos inevitáveis desafios e desânimos que fazem parte da nossa condição, né, do pecado. Então nós precisamos aprender, o que eu vejo aqui nessa parte, precisamos aprender a ir até o fim da luta, não desistir no meio da caminhada. E temos um hino até que diz, não desistir. Né? Não desistir, Cristo logo vem. Do nosso cenário 150. Exatamente, é neste lado aqui. Mas então, vamos agora entender, porque aqui nós praticamente vimos o contexto, né, dessa história, e agora vamos ver então o que terá acontecido, né, com estas 2 tribos e meia, quando eles voltaram àquela terra. O que eles fizeram para as suas heranças? O que eles fizeram? Né? Mas tem uma pergunta aqui muito importante, irmão Ângelo, que eu não gostaria de deixar. Sim. Ele diz assim: como nossos relacionamentos na igreja seriam transformados se orássemos mais uns pelos outros? Né? Uma pergunta aqui de muita reflexão, né? Yeah. Né? Como nossos relacionamentos na igreja seriam transformados se orássemos mais uns pelos outros? Eu acho que seria... Sim. É importante e seria bom. Exatamente. A oração de fé pode muito bem nos seus efeitos. Seus efeitos, sim. Podíamos ter aqui efeitos positivos a favor dos nossos irmãos. Exatamente. Até me fez lembrar... E para nós mesmos também. Exatamente. Porque a alegria dos outros é nossa. Sim. Tem que ser assim. Então, orando pelos outros, então, é muito importante. Muito bem. É muito importante. Certo. Tendo que a oração tem um poder tal. A oração de fé. Amém. Pode mudar muita coisa. Yeah. Então, até que foi uma pergunta de reflexão mesmo, né, que nos faz refletir se a nossa comunidade ou a nossa igreja seria transformada. Né? E também haveria unidade da igreja. Unidade na verdade, nesse caso. Então, vamos avançar. Genuína. Exatamente. Enfim, bom, os irmãos estão a perceber que está escurecendo aqui um pouco, mas acho que vai dar para chegar até o fim, né? Antes que dê aqui um escurecimento, porque estamos a gravar essa lição já no período de tarde. Então, vamos avançar, irmão Ângelo, correndo com o nosso tempo. Exato. Então, encontramos que agora estas 2 tribos e meia, quando voltam para as suas heranças, eles acabaram recebendo certas acusações. Né? E eu gostaria de perguntar, irmão Ângelo, porque aqui a lição pede-nos para nós ler dos versos 9 até 20, mas é um texto muito grande. Vai nos levar muito tempo. Mas vamos resumir o que está lá no texto. O que terá acontecido mesmo, né, para que houvesse essa acusação a essas 2 tribos e meia? O que eles fizeram quando eles voltaram nas suas heranças? Irmão Ângelo, eu gostaria de depois deles voltarem para dentro do Jordão, do outro lado, para as suas possessões, nesse caso, que eles haviam abandonado por um tempo, para ajudar os outros irmãos na conquista das suas terras, dos seus territórios para a herança. Eles voltaram para ali e eles ergueram um magnífico altar. Um altar. De grande aparência, eu chamo magnífico altar. Então, por causa dessa construção magnífica, esse altar, então, houve um mal entendido do outro lado, que chegou às informações de forma não adequada para as outras 9 tribos de Israel. Certo. Então, a causa, parte desse altar que foi construído pelos Rubenitas, os de Gad e a meia tribo de Manassés. Exatamente. Levantou-se muitas acusações, como pessoas que apostataram de Deus. Geram problemas. Gerou problema. Exatamente. Foram acusados de
apóstatas ou traidores mesmos. Enfim, esse foi, mas parte de um passado, o que vamos talvez falar à frente. Nessa parte exatamente, na parte da terça-feira, né? Exatamente. Assombrado pelo passado. Exatamente. Tá bem, muito obrigado, irmãos, nessa parte aí. Na verdade, foi isso que aconteceu, né? As 2 tribos e meia levantaram um altar. Mas talvez o questionamento que poderíamos ter aqui, irmão Ângelo, é para que eles fizeram, por que eles fizeram esse altar? Será que era para adoração ou serviria para outra coisa? Na verdade, eles vão explicar Certo. à frente, Ok. de forma mansa, humilde, as motivações da construção do altar. Exatamente. Na verdade, não era um altar para sacrifícios ou oferta de manjares por aí, mas era um sacrifício, aliás, era um altar. As motivações foram de que as futuras gerações Sim. pudessem ter uma memória de que nós somos um único povo, unidades. Eles estavam preocupados na unidade. Já estava ausente, podia ser encontrado ali. Os filhos podiam falar entre eles, podia parecer que são outros, mas não, o altar agora tinha a função de testemunho de que eles eram um único povo. Exatamente. Essa foi a motivação para a construção daquele altar que os Reubenitas levantaram, ou as 2 tribos e meia, com as 2 tribos e meia. Exatamente. Tá bom, então muito obrigado, irmão Ângelo, nessa parte aí. Então, praticamente a motivação foi esta, né? Unidade a unidade do povo de Israel. Para preservar aquilo que era a adoração verdadeira. Exato. Né? Mas os outros acabaram entendendo outra coisa. Né? Mas também vemos aqui talvez uma falha também, irmão Ângelo, né? Na parte das 2 tribos e meia. Eles não entraram em comunicação com o líder. Claro. Naquela época era Josué. Eu acho que eles deveriam ter aproximado o Josué e dizer que nós queremos erguer um altar, não de adoração, mas sim um altar de testemunho. O fator de comunicação. Exatamente. Falta comunicação. Não houve comunicação. Sim. Muito bem. Foi um erro. Sim. Então nós dizíamos que praticamente os Rubenitas, como os Gaditas e a meia tribo de Manassés, eles não levantaram o altar para adoração, mas sim para testemunho, para preservar aquilo que seria a unidade e também a verdadeira adoração. Mas os outros acabaram percebendo mal, né, pensando que eles estavam lá para fazer um altar de adoração, ou seja, virarem independentes, né, também em outras palavras. Sim. Então vimos que na verdade não era isso, houve um mal-entendido e também eles falharam em não poder comunicar ao líder que nós estamos para erguer um altar de testemunho. Exato. Porque era comum, né, naquela época, se nós formos a ver, irmão Ângelo, os patriarcas, tanto que se fez também depois da travessia do Jordão, né, levantou-se lá, pedras que serviram como testemunho, que eles passaram lá no Jordão. E então, eu gostaria que o irmão Ângelo agora pudesse nos explorar aquilo que é a lição da terça-feira, de onde fala sobre assombrado pelo passado. Né? O que realmente é isso, assombrado pelo passado? Assombrados pelo passado. Certo. Essa lição, essa parte da nossa lição, Sim. vai querer nos mostrar as motivações das 9 tribos e meia de Israel, que agora, através de um poado, eles recebem informações sobre a construção do altar. Tendo em conta que no passado, o fato de, lembra-nos aqui aquilo que está registrado em Números 25, quer dizer, Deus, o número 25, narra uma história importante do que aconteceu na época que um israelita, vou para o caso mais relevante da situação do passado, um israelita envolveu-se com uma midianita
em plena presença de pessoas. E aquela situação em que Fenias os seguiu até no interior, os ultrapassou com a lança. Fenias era o filho do sacerdote Eleazar, Exatamente. que poderia ser mais tarde o sacerdote sucessor, pois que Eleazar, como poderemos ver no Josué 3, indica isso, foi. Então, eles agiram. E esse Finias, por ter feito isso, trouxe livramento, digamos assim. Apaziguou a ira de Deus. Exatamente. Desviou a ira de Deus contra o povo. E ele sabia as consequências. O pecado de uma pessoa envolveu a morte de muitas pessoas. Aquilo que aconteceu também com o pecado de Acã. Acã. Exatamente. Envolveu muitas pessoas. Então, assombrado disso, então, quiseram agir. Só que eu aqui encontro o aspecto positivo dessas tribos. Exatamente. Apesar de assombrados, eles não agiram de uma forma assim, digamos, brutal. Eles lembraram, reuniram-se, organizaram-se e comissionaram uma equipe para ir a perceber de perto o que estava acontecendo. Aí vimos um grupo liderado por Fenias, e 10 príncipes que representavam as famílias. Exatamente. De Israel. Foram para lá e, na verdade, chegaram e eles não demoraram, não foram, quer dizer, não deram voltas, foram para o assunto. Começaram fazer aquela acusação. Sim. Aberta. E demonstraram as intenções. E eles, os Rubenitas, Gad e a minha tribo de Manassés, nós vamos fazer... pode fazer até ligação mesmo. Ligação. Sim, com a parte ouvimos, eles calmamente escutaram tudo. Exatamente. Com muita paciência. Todas as acusações que foram feitas por aqueles tribos, as 9 tribos e meia. Entretanto, eles, depois de tudo percebido, de forma calma, então encontramos a resposta gentil dos Rubenitas, que nós podemos, vale a pena mesmo ler, né? Ler. Exatamente. Para podermos compreender 22. o que como eles responderam. 22, sim, versos 21 a 29. Muito bem, 21 a 29. Então responderam os filhos de Ruben e os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés, e disseram aos cabeças dos milhares de Israel: o Deus dos deuses, o Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor. Ele o sabe, e Israel mesmo saberá. Se foi em rebeldia ou por transgressão contra o Senhor, hoje não nos preservereis. Se nós edificarmos altar para nos tornar de apoio ao Senhor, ou para sobre ele oferecer holocausto, oferta de manjares, ou sobre ele fazer oferta pacífica, o Senhor mesmo de nós o requeira. E se antes o fizemos, foi em receio disto, amanhã vossos filhos virão a falar a nossos filhos, dizendo: que tendes vós com o Senhor, Deus de Israel? Pois o Senhor pôs o Jordão por termo entre nós e vós, ó filhos de Ruben e filhos de Gad. Não tendes parte no Senhor. E assim bem poderiam vossos filhos fazer desistir a nossos filhos de temer ao Senhor. Pelo que dizemos, façamos agora e nos edifiquemos um altar, não para holocausto, nem para sacrifício,
mas para que entre nós e vós, e entre as nossas gerações, depois de nós, nos seja em testemunho para podermos fazer o serviço do Senhor diante dele, com nossos holocaustos e com nossos sacrifícios e com nossas ofertas pacíficas, e para que vossos filhos não digam amanhã a nossos filhos: não tendes parte no Senhor. Pelo que dizemos, quando for que amanhã assim nos digam a nós e às nossas gerações, então diremos: vede o modelo do altar do Senhor que fizeram nossos pais, não para holocausto nem para sacrifício, porém para ser testemunho entre nós e vós. Nunca tal nos aconteça que nos rebelássemos contra o Senhor, ou que hoje nós abandonássemos ao Senhor, edificando altar para o holocausto, oferta de manjares ou sacrifício, fora do altar do Senhor nosso Deus, que está perante o seu tabernáculo. Canimambo. Exatamente. Muito obrigado, agradecer. Canimambo é obrigado. Sim. Então, agradeço pela leitura. Aqui vemos o testemunho das duas tribos, Ruben, Gad e a meia tribo de Manassés. De forma humilde, eles explicaram a delegação que lhes apareceu. Exatamente. E eles ouviram atentamente e perceberam que o temor do Senhor ainda estava com ele. E a motivação do altar era, na verdade, para perseverar a unidade da nação. Que eles não eram outros, mas eram os mesmos israelitas. Faziam parte. Então, aqui temos a questão de adoração. A questão, eles não deviam ter uma outra adoração. A unidade na adoração. Exatamente. Eles queriam preservar isso. Perante eles e as gerações vindouras. Que ele não era gente de outro Deus. Era o mesmo Deus de Israel que eles temiam. E eles fizeram isso temendo exatamente a apostasia futura Dos seus filhos. Das gerações futuras. E fizeram isso. Então, aqui podemos concluir que aquela delegação que foi enviada por filhos de Israel, sim. está aí repetido duas vezes, filhos de Israel, Exatamente. Israel, Sim. ficaram claros, entenderam o verdadeiro motivo de adoração e eles perceberam que, na verdade, eles continuavam fiéis a Deus. Exatamente. Eles compreenderam isso. Como resultado, então, encontramos as declarações do próprio Fenias, a resposta que ele leva, então, para informar o resto do povo. Respostas satisfatórias para os rubenitas, em particular para aqueles que vinham com fúria, vinham com guerra, ficaram derrotados. Haviam trazido mal entendido. Aliás, não se sentiram derrotados como tal, mas eles chegaram a uma conclusão pacífica, encontraram uma alegria, uma felicidade por saber que os seus irmãos ainda continuam, foram fiéis. Amém. Até naquele ponto. Mas houve mal entendido. E repito aqui, dizer que também esses eu vejo que agiram com diligência também. As 9 tribos e meia. Por ter comissionado um grupo para auscultar os motivos reais daquele altar. Exatamente. Praticamente, se fosse outros, iriam todo o povo. E seria uma guerra já. Seria uma guerra. Então, não, vão vocês consultar para saberem mesmo se é isso então, mesmo. Essa é a forma também de nós lutarmos contra os boatos na igreja. Né? Certo. Solução de conflitos. Sim. Que eu passo a seguir. Né? Exatamente. Solução de conflitos. Certo. Esse é um passo melhor na resolução de conflitos. Certo. E até a comunicação. Exatamente. Até Inês, falando nisso, irmão, já está ficando escuro, né?
Sim, sim, Bom, os irmãos podem reclamar aí, dizer que, pá, irmãos, está escurecendo. Mas, enfim, nós vamos dar continuidade, né? Para aquele irmão que quiser acompanhar. Muito bem, estamos de volta e para darmos assim final da lição, na parte de quinta-feira, onde temos como tema resolução de conflitos. E eu queria aqui, mais uma vez, pedir ao irmão Ângelo para que fizesse um resumo, né, de como é que nós podemos resolver os problemas, os conflitos, seja dentro da igreja, seja na família ou mesmo na comunidade. Então, quais são os princípios que nós encontramos que a nossa lição nos oferece aí? Estamos... É verdade, o livro, a história de Josué, aqui, contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados aos relacionamentos humanos cotidianos, em família, na igreja, assim como na comunidade. Temos aqui como primeiro passo que a lição dá: quando as coisas são erradas ou parecem dar errado, melhor coisa a fazer é buscar o diálogo, em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. É bom que o povo de Deus não fique indiferente quando surgem problemas. É claro que se as tribos de Transjordânia tivessem comunicado a sua intenção de construir o altar, todo o problema poderia ter sido evitado. Exatamente. Aqui encontramos o princípio de comunicação, que é muito relevante na solução de conflitos. Comunicação, diálogo. Eles deviam bem ter evitado esse problema se eles tivessem aproximado as outras 9 tribos, os líderes das 9 tribos, ou mesmo Josué, e informar essa realização, essa construção do altar. Exatamente. Temos ali como segundo ponto, mesmo que alguém esteja convencido na sua própria avaliação, não deve tirar conclusões precipitadas. As tribos de lado ocidental, Jordão, acreditaram rapidamente no boato que havia chegado aos seus ouvidos e chegaram à falsa conclusão de que as tribos de leste do Jordão haviam apostatado. É isso. Conclusão precipitada. Uma conclusão precipitada. Viram o altar, então não souberam de que o altar não é só para os sacrifícios ou adoração, oferta de sacrifícios, Sim. mas também tem essa parte de testemunho, né? Então, no segundo princípio é não tirar conclusões precipitadas. Né, de um certo assunto ou informação. Sim. É o segundo princípio. Esse é o segundo princípio, sim. Sim. Qual seria o terceiro? O terceiro, agora, diz, conversa sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Exatamente. Converse. Tá bom. O problema quando surge, deve ir conversar. Não pode tirar conclusões antes de haver essa conversa. Vai sair mal e acorda
quadro temos aqui, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. As tribos do lado ocidental do Jordão estavam dispostas a abrir, não abrir a mão, sim, de parte do seu lote para acomodar as outras tribos, se o fato de estarem do outro lado do Jordão fosse a causa da sua suposta apostasia. Amém. Se fosse por mais de espaço, eles estavam disponíveis para dar um espaço para eles se acomodar. Mas não queremos vos ver, ou seja, se apostatar. Exatamente. Se é época do lugar, venham morar conosco. Venha morar conosco. Somos um povo. Exatamente. Está disposto a fazer um sacrifício para alcançar. Exatamente. O nosso amor tem que fazer isso. Exatamente. Isso mostra que eles tinham amor para com os seus irmãos. Exatamente, sim. Mostra isso. E o quinto passo é: quando for acusado, com ou sem razão, dê uma resposta gentil, que afaste a ira. Responder a uma acusação com outra acusação nunca levará a paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido. Exatamente. Eu acho que nesse ponto aqui, eu acho que daria para resolver muitos problemas, né? Sim. Porque há pessoas que tentam responder a uma acusação com outra acusação. Tipo, a pessoa levanta mais um problema, né? Quando percebe que o seu problema é que está sendo resolvido, ou a sua foi acusado. A costuma dizer, você não é pecador? É complicado. Está me acusar de pecado, você também não é pecador? Você não é pecador? Sim, senhor, eu sou pecador. Sim. Mas quando chegar a vez, eu vou ser resolvido. Exatamente. Eu vou ser resolvido também. Sim. A me ajudar. Então não há razão de devolver acusação com acusação. Até não se chega a nenhuma paz, conclusão. a Exatamente. Tá bom, então. Tá bem, temos aqui. É uma parte muito interessante, irmão Ângelo. Aqui. Diz que procure entender os outros antes de buscar ser entendido. Exatamente. Eu acho que esse princípio também dá, né? É um princípio forte. Fundamental. Porque há muitas pessoas que querem ser entendidos, mas ele não entende. Não querem entender os outros. Então. Não respeita as diferenças. As opiniões dos outros. As opiniões dos outros. Yeah. É um. Sim. É muito profundo. É muito, vamos para o sexto. E o sexto passo para a resolução do conflito: alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. Amém. É o que vimos. Sim. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sentiu uma alegria genuína quando souberam da verdadeira motivação das duas tribos e meia. Eles não estavam tão orgulhosos de seu julgamento que não pudessem admitir que estavam errados ou fazê-lo. Muito bem. Acho que podemos parar por aí mesmo, né? Sim. Porque já vimos esses 6 princípios, né? Abaixo somente terão comentários que nós vamos ainda avançar naquilo que seria a aplicação nem para os dias de hoje. Então vimos aqui, né, esses 6 princípios que, se aplicados, elas vão dar resoluções a vários conflitos em vários lugares ou em vários contextos, seja na comunidade, igreja ou também na família. Então nós precisamos aprender com esses 6 princípios como irmãos, como famílias, para resolvermos os problemas. E então, irmão Ângelo, eu queria que deixasse aquilo que seria o seu último comentário desta lição, do que você aprende
E qual é a lição também que nem pode, enfim, falar para os irmãos lá, nem que estão nos vendo? Ou seja, de uma forma resumida, né? O que nós Ok. podemos aprender com a lição número 11? A lição número 11 é uma lição maravilhosa. E nós, na base do que vimos ao longo de todo o processo, vimos aí a coisa base. É aquilo que está aqui em Provérbios capítulo 15, verso 1. Sim. Tudo vai em torno desse grande texto. Provérbios 15, verso 1. Exatamente. A nossa maneira de falar, precisamos de saber lidar com os outros. É fundamental nos nossos relacionamentos. Aqui estamos falando de relacionamentos. Exatamente. Certo. Então, é importante que haja comunicação. A lição apresenta isso como chave para haver o bom porto. Para chegar ao bom porto, nós precisamos de nos comunicar. Como vimos num dos passos, se as duas tribos e meia tivessem dado uma comunicação antes de erguer o altar, nenhum problema poderia ter surgido. Então, a comunicação é base nos nossos relacionamentos. Em poucas palavras, queria terminar assim. Tá bom, muito obrigado, irmão Ângelo. Então, irmãos, nós precisamos aprender a viver como cristãos, né? E não viver como o mundo, né? Tentar, até às vezes, tentar pensar o que o outro está a pensar, enquanto não é isso. Então, temos que aprender a não termos conclusões precipitadas, temos que aprender a ver os fatos para então depois termos as conclusões. Que possamos agir, né, como Cristo, né, fazia. E também há um hino que está no nosso cenário, que é o hino 395, e na última estrofe eu me lembro dizendo, né, na última estrofe diz que Senhor, se a igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome do Senhor. Acho que a estrofe termina desta forma, né? Então, se nós realmente vivermos como cristãos, nos olharmos como irmãos, então nós vamos promover muita unidade dentro da igreja, ou mesmo da comunidade ou na família, e assim nós vamos avançar nos olhando como irmãos, indo para a terra prometida, que nesse caso é a terra prometida celestial. Então, praticamente essa foi a lição número 11, e nós queremos agradecer a você que ficou até o fim do vídeo. Enfim, a gravação, enfim, o momento foi aqui um pouco assim escuro, mas o importante foi aquilo que era a transmissão da mensagem da lição desta semana. Então, que Deus o abençoe. Sendo não inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações e também compartilhe com os outros irmãos. Deus o abençoe.